你们可以称呼我愚者。 Yo, Geek, tudo de cima! Vamos lá dar porrada em vagabundo! Se junte a mim junto com o clã pra gente dar porrada em vagabundo e ir atrás da Daisy. Vamos resgatar essa garotinha de 14 anos. Bora lá, você pode continuar também ajudando, contribuindo cada vez mais com o canal do Geek Brasil. Se torne membro, faça parte aqui do nosso clube do tarô. Continue ajudando, trazendo mais conteúdos para o canal do Geek Brasil. Olha só, boas notícias, hein? Boas notícias. Talvez eu venha confirmar a live amanhã, tá? Talvez eu não vá viajar aí no sábado e aí eu vou conseguir trazer a live no sábado. Vocês já sabem, né? 10 capítulozinhos ali, vão ter mudanças de regras a partir da próxima live, a gente vai conversar sobre isso. Então, 10 capítulozinhos garantidos na live aí de sábado, se tiver. Amanhã eu devo confirmar aí com vocês. Bora lá para mais 5 capítulos de Lord of Mystery. Estamos chegando já no capítulo 400, hein? Pra quem falou que a gente ia demorar, olha nós aí. Vamos lá, Lord of Mysteries capítulo 376, Senhor Ahaz, nome diferente. Em uma sala cheia da fragrância étrea do extrato de amanta e do remédio olho do espírito, o capanga de capim, que havia sido possuído por Clan, foi obrigado a entoar o nome honroso de O Tolo. Em meio aos murmúrios monótonos, mais rítmicos, e a fragrância que dificultava o foco, o corpo espiritual do homem gradualmente se dissipou. Tornou-se confuso, mas manteve um certo grau de lucidez em comum, como se estivesse se hipnotizando. Com a ajuda de Clan em sua forma de corpo espiritual e a reação de entoo do nome honroso do Tolo, ele lentamente entrou em um estado de sonambulismo artificial. Sua projeção astral aproximou-se da névoa cinza infinitamente alta e da localização misteriosa acima da névoa cinza. Clan aproveitou a oportunidade, encerrou a convocação e voltou ao imponente palácio antigo, onde se sentou no assento pertencente ao Tolo. Ele viu um círculo de luz brilhante ondulando ao seu redor, esboçando a figura ilusória do capanga de capim. O espaço misterioso foi afetado pelo ritual, pois tremia levemente. Parte da energia estava sendo arrancada e fluindo lentamente. Clan pegou a carta do Imperador das Trevas e uma estatueta de papel brilhou em sua mão. Com o movimento de seu pulso, a estatueta de papel voou e absorveu a lasca de energia que havia sido arrancada da névoa cinza. Em seguida, transformou-se em um homem usando um boné preto e uma jaqueta de algodão grossa. Ele parecia idêntico ao capanga de capim. Até mesmo sua aura e sensação eram indistinguíveis da pessoa real. Essa estatueta de papel se sobrepôs à figura ilusória do alvo e o ajudou a resistir às restrições misteriosas e desconhecidas colocadas em seu corpo espiritual. Ao mesmo tempo, Clan segurava a carta do Imperador das Trevas e espalhava sua espiritualidade, tocando a projeção do capanga de capim formada pela pura luz. Esta foi uma das aplicações de atos secretos, onde um humano fraco e um grande ser puderam estar um pouco sintonizados um com o outro, sentindo o conhecimento correspondente e obtendo uma maravilhosa experiência espiritual. Ao contrário das circunstâncias normais, Clan estava desempenhando o papel do grande ser neste caso. Nesse tipo de estado interativo próximo que pertencia a um ato secreto, os humanos poderiam obter conhecimento de grandes existências, e grandes existências também poderiam naturalmente usar perguntas para obter as informações que desejassem. Se não fosse pela incapacidade de Clan de dominar o campo da mente, ele teria sido capaz de plantar uma semente de vontade. Caraca! Eita! Rapaz, o Clan tá ficando muito apelão, velho. Que tipo de gente poderosa tem na Vila do Capim? Clan perguntou através do estado de espiritualidade interativa. Sem resistência, a projeção transmitiu as memórias a Clan, fazendo-o sentir como se estivesse assistindo a um filme holográfico. O homem de boné ficou respeitoso e temeroso na sala. Na frente dele estava um senhor de meia idade em um fraque preto e uma peruca branca. Este cavaleiro tinha um rosto longo
longo, magro e severo, e sua boca era naturalmente franzida, dando uma sensação excepcionalmente fria. Ele seguiu a corrente dourada em seu relógio, tirou um relógio de bolso da mesma cor, abriu-o para dar uma olhada e então disse com uma voz profunda: "Olhe para mim." O homem de boné não se atreveu a desobedecer enquanto levantava a cabeça e olhava à sua frente. "Sim, Sr. Arras." Arras é um nome muito feio, né? Gostei não. Isso aí tá bem longe, muito longe do top 10. Antes que pudesse terminar a sua frase, ele viu um par de olhos que piscavam com uma luz estranha. E ele ouviu um comando: "Mantenha sigilo. Você não pode vazar nada do que vê ou ouve nessa vila para mais ninguém." Parece alguém do caminho do árbitro. O homem de boné tremeu inexplicavelmente, sentindo que deveria fazer o que a outra parte havia ordenado. Ele abaixou a cabeça novamente e disse: "Sim, Sr. Narras." Sr. Arras. Narras é o narrador, né? O homem de boné carregou uma garota inconsciente pelas escadas até a entrada do porão. Havia uma pequena sala separada das outras, e um homem barbudo de idade desconhecida estava sentado dentro dela. Este homem barbudo tinha um par de olhos azuis assustadoramente frios. Ele segurava um pedaço fino de flanela na mão e limpava cuidadosamente o rifle branco acinzentado sobre a mesa. O rifle era grosso e comprido, lá ele, conectando por um cano a uma grande caixa mecânica da mesma cor. Era um rifle a vapor de alta pressão. Esse era um item controlado pelos militares. "Sr. Belize." O homem de boné curvou a cabeça em saudação. Belize também é um nome... O homem de boné entrou em uma estrutura subterrânea bem organizada que parecia uma prisão. Ele então trancou a garota inconsciente em um dos quartos pequenos, trancou a porta e voltou ao corredor e pegou a lanterna que lhe fora designada. Naquele momento, ele viu uma figura se aproximando lentamente do outro lado do corredor. A figura parecia ser capaz de ver através da escuridão sem qualquer iluminação. Com o auxílio da lanterna, o homem de boné percebeu que se tratava de uma mulher na faixa dos 30 anos. A mulher trajava touca marrom, blusa branca fina e suspensório, além de botas de couro que chegavam até os joelhos. Havia velhas cicatrizes em seu rosto e um sorriso cruel nos cantos da boca. O homem de boné abaixou a cabeça com medo enquanto gaguejava. "Senhora Kate!" A mulher o ignorou. Passo a passo, ela se aproximou dele e passou por ele, como se ele não fosse nada além de ar. Quando a mulher chamada Kate saiu, o homem de boné curvou os lábios e disse: "Tananã, quando você for pra cama, com certeza terá mais energia." Tananana. Não vou falar isso aí não. Ele levantou a virilha, ergueu a lanterna e saiu do porão. O homem de boné encontrou dois homens no grande salão que brilhava em ouro. Um deles tinha cerca de 1,65 metros de altura e era um pouco rechonchudo. Ele não tinha nenhuma característica especial, mas seus olhos sempre tinham uma aparência assustadora. O outro era um pouco mais alto que 1,70 e parecia um pouco velho. Ele tinha algumas rugas e um nariz grande. Seus olhos castanhos estavam cheios de espírito e ele não parecia ter um olhar de dissuasão. "Sr. Capim." Capim também é um nome bem feio, né? O homem de boné cumprimentou o homem gorducho de meia idade, depois disse a outra pessoa: "Sr. Parker." Parker é um nome interessante, mas não tá no top 10 não. No início da madrugada, o homem de boné encontrou o frio cavaleiro de meia idade chamado Sr. Arras na entrada do porão. Arras, usando um capuz branco, olhou para ele que estava parado respeitosamente ao lado. Ele indiferentemente estendeu a palma da mão direita em direção à entrada do porão e disse solenemente: "Confinamento." Silenciosamente, havia uma sutil diferença nos arredores. Há um total de 4 biondos, pelo menos 4 deles. O mais forte deve ser aquele Sr. Arras, um sequência 6 no mínimo, ou talvez até um sequência 5. Eu me pergunto que caminho é esse. Parece semelhante ao caminho do Imperador das Trevas. Confiar na ordem e emitir comandos? A julgar pelas cenas agora, as restrições referem-se apenas ao porão. Ué, o clã não conhece o caminho do árbitro? Não a vila inteira. Isso mesmo, com tantas pessoas entrando e saindo durante o dia, seria muito problemático entrar e sair depois que as restrições estiverem em vigor. Será que a noite é o mesmo? Clan analisou informações que acabara de receber e perguntou novamente: qual é o layout geral da vila? O clã acabou quase meio que confirmando aqui um pouco a questão do
tipo... Quer ver, ó? A gente tem uma ideia aqui no nosso Obsidian, que é que a gente tem uma ligação que eu acho que ainda não é confirmado. É isso aí. Caminho do árbitro, o caminho da sequência do árbitro e o caminho da sequência do advogado, que é o caminho do Imperador das Trevas. Eles são intercambiáveis na sequência 5/4, mas é teórico ainda não foi confirmado isso aqui. E a nossa suposição é que existem 2 caminhos perdidos na Cidade de Prata, que a gente não sabe quais são esses 2 caminhos, né? E não falem, não é pra falar nos comentários quais são esses 2 caminhos. Tá bom? Tá bom? Pra ficar realmente assim... bem claro que não é pra dar spoiler nos comentários. E outra coisa, os moderadores estão autorizados a banir quem dizer aí spoiler nos comentários, tá? Os moderadores já estão por aí pra excluir os comentários e banir a galera que fica dando spoiler por aí, tá? Então, tipo, eu tô evitando entrar nos comentários de vez em quando porque, cara, os spoilers são muito na cara, mano. Ele rapidamente recebeu respostas e viu um magnífico salão. Uma ampla sala de jantar, corredores conectados, banheiros e cenas do porão. Através deles, Clan montou em sua mente o esboço da vila de Capim. Sentindo sua espiritualidade esgotada, ele fez uma pergunta final. Quem são as figuras importantes com as quais Capim está intimamente relacionado? A cena diante de seus olhos era um magnífico salão de antes. Garotas, tananá, se prostravam enquanto serviam bebidas aos convidados, deixando-os tananá ou dananana. Caso contrário, seriam arrastadas diretamente para um local isolado para serem devastadas. Isso aqui é o que? É o Capim é o Pediri? Só pode ser, né? Só pode ser o Diri aqui, né? Porque não tem outra explicação pra ser outro cara, né? Eles eram jovens e seus rostos eram amargos e entorpecidos. Qualquer pequena demora ou falta de entusiasmo resultaria em açoite dos criados ou servos de Capim. Nenhum desses servos mostrou um pingo de simpatia, apesar de ver tais cenas malignas. Eles lutaram para serem os primeiros a se mostrar em uma tentativa de obter recompensas. Clan viu Capim entre os convidados. O frio Sr. Arras e um deputado da Câmara dos Comuns que parecia com frequência nos jornais. Vardera, claro que ia ter um político no meio, né? Um homem gordo que era chamado de vice-chefe. Aquele é um dos subchefes do departamento de polícia de Backlund. Esse é um dos superiores do departamento de polícia. E pensar que nenhum desses empregados é bom. Isso é compreensível. O pessoal contratado da vila deve ter sido examinado antes e deveria ser suficientemente confiável. Clan esfregou a testa, interrompendo o ritual de ato secreto. O homem de boné era apenas um líder inconsequente. E isso era tudo que ele sabia ou participava. Mesmo neste momento, a misteriosa restrição a ele ainda era imperturbável. Clan encerrou o ritual e permitiu que ele desaparecesse acima da névoa cinza enquanto voltava ao mundo real. Sentou-se ao lado da cama e olhou para o homem de boné que estava inconsciente. De acordo com as informações que acabara de coletar, ele analisou a viabilidade de uma performance e considerou um plano após o outro. No final, Clan teve uma ideia definitiva. Ele sussurrou para si mesmo: talvez eu não precise de um ajudante. Em vez disso, um ajudante me arrastaria para baixo, tornando inconveniente para mim escapar em momentos de perigo. Escolher o momento certo é muito importante. Quase 50 minutos depois, o homem de boné cinza escuro apareceu no Burgo Leste, enquanto se dirigia direto para as ruas controladas pela gangue Smanger. Assim que ele viu algumas pessoas magras de pele escura com aparência feroz, imediatamente se aproximou, fingindo não olhar para onde estava indo. Ele esbarrou em uma delas. Caramba, seu bando de lixo! O homem de boné xingou alto e deu um soco em um deles. Montanheses, que adoram lutar, não recuaram e entraram em uma briga com ele. No processo, o homem de boné sacou sua adaga e os outros montanheses também sacaram suas armas. Clang! Durante a batalha, uma adaga apunhalou o pescoço do homem encapuzado, enquanto ele não conseguiu se esquivar a tempo. Foi direto para suas artérias. O homem de boné caiu enquanto o sangue vermelho se acumulava em torno de sua cabeça. Ele rapidamente perdeu a vida e a figura ilusória e transparente dentro de seu corpo desapareceu imediatamente. Clan voltou acima da névoa cinza e, usando-a como trampolim, reentrou em seu corpo. Ele então abriu os olhos no hotel barato no Burgo Tyrwood. Ele limpou o resto das evidências e foi até a recepção para fazer o check-out da sala. No caminho de volta para a rua Minsk, Clan mais uma vez passou por cima da névoa cinza. Ele queria adivinhar uma informação simples, mas crucial. Pegou uma caneta tinteiro e escreveu uma linha: a hora que Capim jantará hoje. É porque o Clan vai jantar ele.
Caraca, o Clan... Agora essa parada de entrar dentro do corpo e fazer as pessoas realmente ali se churrascar é uma parada assim que o Clan deu uma escalada assim absurda, né? Através do poder do mágico, né? Utilizando a névoa cinzenta. Ele já tá se tornando realmente uma figura divina, né? Já dá pra se tornar aqui uma figura divina. E olha só, tem a Sharon, por exemplo, ela tá na sequência 5. O Clan tá 2 sequências atrás dela e já tá conseguindo fazer coisas que ela faz normalmente, né? Pra ver a diferença entre os personagens, né? Bora lá, mais um capítulo por aqui. Lord of Mysteries capítulo 377, Jantar do Capim. Deixando de lado sua caneta tinteira vermelha escura, Clan pegou o pedaço de papel com a declaração de adivinhação e recostou-se na cadeira. Seus lábios se moviam enquanto ele sussurrava. O que Capim jantará hoje? Repetidas vezes. A voz de Clan ecoou acima da névoa cinza, vazia, enquanto seus olhos escureciam rapidamente e suas pálpebras caíam. Em uma paisagem de sonho fragmentada, ele viu a espaçosa e elegante sala de jantar onde havia talheres de porcelana dourada, caviar, frango assado, ensopado de cordeiro, bife de costela, frito, peixe, sopa cremosa espessa e assim por diante. A comida era colocada em uma determinada ordem de acordo com os pedidos específicos diante de vários comensais. Entre eles estava o Capim, ligeiramente rechonchudo, o senhor de meia idade com capuz branco, Arras, Kate de blusa fina e Parker, cujo rosto não era intimidador devido à sua velhice. Olhando para fora da mesa de jantar, ele podia ver uma janela decorada com lindas decorações. Do lado de fora da janela, as nuvens eram esparsas e a lua carmesim era levemente perceptível no ar. Clan abriu os olhos e marcou a localização da lua em seu sonho. Usando seu conhecimento de astromancia, ele rapidamente calculou um tempo aproximado correspondente. Parece que é das 7h30 às 7h45 da noite. Considerando essas poucas cenas, Capim e os outros já terminaram mais da metade das refeições. Então posso atrasar o tempo em mais 15 minutos. Dessa forma, 7h30 é a melhor escolha. Clan murmurou silenciosamente para si mesmo enquanto interpretava a revelação de seu sonho de adivinhação. Comer às 7h30 não era uma ocorrência rara. Isso foi considerado popular no reino de Lowen e até no continente norte, porque muitas pessoas de classe média, seja por causa de suas situações pessoais ou por causa do aluguel baixo, viviam nos subúrbios e tinham que se deslocar para o trabalho pegando o trem a vapor curta distância. Quando chegavam em casa, geralmente já passavam das 7 da noite, então era normal que as pessoas jantassem entre 7h30 e 8 horas. Isso aí ainda continua normal, né? Se você tem tempo para tomar um café, melhor ainda. Agora, se não dá. Clan teve a mesma experiência na cidade de Tinger, mas isso porque ele não tinha empregado nem dona de casa. Assim que os 3 irmãos voltaram para casa, ainda precisaram se ocupar por um bom tempo antes de poderem desfrutar de qualquer comida quente. Não era porque eles moravam longe do trabalho. Era por isso que os civis e os pobres frequentemente jantavam entre 7h30 e 8 horas. Como o almoço e o jantar eram separados por bastante tempo, o chá da tarde, que deveria pertencer aos cidadãos de classe alta, tornou-se popular entre os cidadãos de classe média e civis. Ao terminar a interpretação, Clan relembrou a revelação que acabara de receber. Clan tornou-se gradualmente consciente de um problema. Onde estavam a esposa e os filhos de Capim? Eles não apareceram na sala de jantar. Capim é um crente extremo do Senhor das Tempestades. Então sua esposa e filhos têm que fazer suas refeições na sala de atividades? Ou existe outra razão? Ou ele poderia ser solteiro e sem filhos? Ele já é um homem de meia idade. Clan tentou adivinhar a situação, mas não conseguiu nenhuma revelação efetiva. Então desistiu. 7h30. Ele repetiu o tempo mais uma vez antes de retornar ao mundo real. À noite, ainda em casa, Capim, que usava a gravata borboleta formal, estreitava os olhos e olhava para os subordinados à sua frente. Ele perguntou com uma voz lenta, mas arrepiante: Fabian, está morto? Sim, chefe. Mesmo trabalhando com Capim há muitos anos, seu subordinado ainda sentia medo e horror. Odisseu, me chame de senhor. Senhor, daqui alguns anos vai ter que me chamar de Senhor Capim. Capim afrouxou a gravata borboleta e manuseou casualmente um grosso charuto. Quando Fabian morreu? Como ele morreu? Essa tarde. Enviei-o ao Burgo Leste para fazer algo. Ele acabou em um conflito com a Gangismanger e foi esfaqueado no pescoço. Odisseu descreveu com voz trêmula. Capim, que brindava com o charuto, disse em tom imperturbável: o Fabian é um tolo mesmo. Mas os idiotas da Gangismanger não sabem que ele é meu subordinado? Senhor, como você sabe, os montanhenses geralmente se juntam a Gangismanger quando chegam ao Burgo Leste, e eles são bárbaros e imprudentes, e não dão a mínima para quem é quem. Odisseu explicou rapidamente. Capim bufou. Eles esqueceram que
não são as terras altas? Ou eles se esqueceram de quem eu sou? Odisseu, eu quero o corpo do líder da gangue Smanger, daquele quarteirão. Consegue fazer isso? Se não puder, vou afundar sua esposa, seu filho e você no rio Tussuck. Senhor, sem problemas. Odisseu imediatamente levantou a voz. Ele imediatamente perguntou em voz baixa: quem posso mobilizar? Capim ia responder quando a porta se abriu de repente e o senhor de meia idade com peruca branca, Arras, entrou. Ele deu a Odisseu um olhar frio antes de lançar seu olhar para Capim. Ouvi dizer que um de seus subordinados teve um conflito com uma gangue no Burgo Leste e acabou morrendo? Sim, senhor Arras. Capim levantou-se com o charuto na mão. Arras olhou nos olhos de Capim e disse: você quer se vingar deles? A testa de Capim de repente pingava gotas de suor. Não, de jeito nenhum, senhor Arras. Você não entendeu. Arras assentiu ligeiramente. Você deve se lembrar que durante esse período crítico devemos fazer o possível para não causar problemas, a menos que seja necessário. Ixi. Então o Arras, que é ali o controlador de tudo, ele parou por um segundo e observou a reação de Capim. Você não é o único traficante de pessoas em Backland. Podemos apoiá-lo, mas também podemos apoiar outros. Você tem que se lembrar deste ponto. Ah, esse é o desgraçado que o Alger tá procurando. A razão pela qual eu escolhi você foi porque você era perverso e sem vergonha o suficiente. No entanto, você era extremamente cauteloso. Não foi porque você era o maior traficante de pessoas. De lado, Odisseu ouvia a conversa da dupla. Ele desejou ser apenas uma massa de ar, assim não precisava ver a humildade de seu patrão Capim. Sem nenhum traço de raiva no rosto, Capim sorriu e disse: Sr. Arras, minha principal preocupação é que a morte de Fabian não é simples. Isso pode atrapalhar seus planos. Não há nada de errado com a morte dele, disse Arras em tom afirmativo. Não recebi nenhuma reação, é mesmo. Capim agiu esclarecido. Então estou aliviado. Ele olhou para Odisseu e fez sinal para que ele fosse embora. Então baixou a voz e disse: Sr. Arras, dessa vez há o tipo de mercadoria que você gosta deste lote. Vendo a expressão de Arras suavizar, mas não mostrar nenhum sinal de emoção, Capim acrescentou rapidamente: já terminamos de reunir o que serão enviados. Arras assentiu lentamente. Mande-a para o meu quarto essa noite. Sim, Sr. Arras, Capim disse com um grande sorriso. Depois que Arras saiu, seu rosto ficou sombrio. Ele respirou fundo e sussurrou: espero que você cumpra sua promessa dessa vez. Não quero mais me envolver em nada disso. Ele se lembrava claramente daquele ano durante o festival da colheita. Alguém tinha vindo até ele, esperando conseguir um lote de garotas inocentes. A partir desse dia, a trajetória de sua vida sofreu grandes mudanças. Ele havia conquistado 1/5 da fatia do mercado de comércio ilegal de escravos. Ele rapidamente se tornou um dos magnatas bastante famosos de Backland, familiarizando-se com várias figuras importantes e arrastando-as para o abismo da depravação. Que filha da polícia, cara. Nesse ponto, queria desesperadamente encobrir os pecados de seu passado. Ele queria deixar o Capim passar por uma cartace, permitindo que ele se tornasse um verdadeiro membro da classe alta. No entanto, por enquanto, não foi capaz disso. Olhando para o charuto em sua mão, ele pegou a fotografia emoldurada de si mesmo com uma linda mulher e 2 filhos. Esfregando a superfície do porta-retrato com um polegar, Capim estreitou os olhos e sussurrou para si mesmo: depois desse negócio, você deve poder voltar. Na hora do jantar, Capim saiu de seu escritório, um sorriso caloroso estampado em seu rosto novamente. Senhora Kate, aqui está seu caviar favorito e um frango assado, especialmente preparado para você essa noite. Ele disse para a mulher de blusa fina. Kate tocou a velha cicatriz em seu rosto e assentiu sem dizer uma palavra. Capim sabia que ela era silenciosa e feroz. Então não continuou. Ele a observou enquanto ela se sentava. Então Arras, usando uma peruca branca, entrou na sala de jantar, acenando ligeiramente para cada um dos comensais. O idoso Parker tomou um gole de seu vinho antes da refeição, sorrindo enquanto fazia sinal para que Capim se sentasse. Os guardanapos brancos foram espalhados e a comida foi servida uma a uma. Capim ergueu o copo e riu. Santo Senhor das Tempestades, vamos brindar a um belo futuro. Por um belo futuro, respondeu Parker. Arras não disse uma palavra. Ele apenas segurou a taça de vinho na mão e fez um gesto. Kate os ignorou completamente. Nesse momento, o clássico relógio pendurado no corredor marcava 7h23. Em um hotel barato na área da ponte de Backland, Clan disfarçado pegou seu relógio de bolso dourado, olhou para a hora exata, depois tirou o pó da noite sagrada e selou a sala com uma parede de espiritualidade. Depois de fazer isso, ele rapidamente montou um altar e conduziu um ritual. Eu invoco em meu nome
nome: o tolo que não pertence a essa era. O misterioso governante acima da névoa cinza. O rei do amarelo e do preto que traz boa sorte. Terminando o ritual, Clan imediatamente deu 4 passos no sentido anti-horário e passou por cima da névoa cinza, pronto para responder a si mesmo. Dentro do imponente e solene palácio, ele viu a porta da invocação condensada por uma luz ondulante. Era um par de portas ilusórias que se abriram para fora, cobertas de símbolos misteriosos. Clan não tinha pressa em ser invocado. Em vez disso, pegou o broche do sol e outros itens místicos e os absorveu em seu corpo espiritual, de acordo com seu plano. Finalmente, pegou a carta do Imperador das Trevas e deixou seu corpo espiritual envolvê-la. De repente, Clan sentiu como se seu corpo espiritual tivesse se tornado corpóreo, com carne e sangue. Era como se ele pudesse levantar uma arma e mover uma mesa e uma cadeira. É por isso que ele vai pra... Por isso que ele tá tão confiante de pegar a galera toda ali na porrada. Uma névoa escura e hétera se ergueu ao seu redor. E conforme a névoa se agarrava à superfície de seu corpo, formava um imponente conjunto de armadura. Então, será que cada um ali das cartas, cada um dos marcadores dá habilidades diferentes ali para o Clan? Uma parada realmente assim interessante, né? Ele tinha uma coroa preta na cabeça e uma longa capa da mesma cor nas costas. Naquele momento, o Clan era como um imperador prestes a embarcar em uma jornada, como um imperador das trevas. Ele examinou as balas purificadoras e o revólver antes de dar um passo à frente e entrar pela fresta da porta ilusória. Saltando para fora da luz das velas, ele imediatamente voou sobre a cobertura da noite em direção à vila de Capim, na rua Iris, no burgo Tyrwood. Não muito tempo depois, ele flutuou em frente à fonte artificial e se aproximou da entrada da vila em um ritmo relaxado. Os guardas da patrulha passaram por ele, mas não tiveram nenhuma reação. Como ainda não era tarde da noite, não havia nenhum Beyonder de guarda do lado de fora. Além disso, Clan não temia que os poderosos Beyonders notassem e tivessem uma premonição. Foi porque a carta do Imperador das Trevas possuía características anti-adivinhação e anti-profecia. Que filha da mãe! Ele amarrou tudo, cara. Muito bom. Caraca, velho, ele tá ficando muito roubado. Calma aí, Fish. Ele tá indo em sequência 7. Calma aí, cara. Vamos com calma. Se ele receber mais uma carta ali, aí acabou. Se ele receber mais um marcador, como é que fica? Só vai dar pra lutar contra... Se ele receber mais 2 marcadores, ele desafia o Incisão, viu? Brincadeiras à parte, né? Vamos lá, mais um capítulo. Vamos lá, Lord of Mysteries capítulo 378, o show começa! Com uma coroa negra e uma armadura sólida, Clan parou na porta, sintonizou-se por alguns segundos e deu um passo à frente. Seu corpo aparentemente físico passou silenciosamente pela porta e entrou na vila de Capim. A primeira coisa que encontrou foi um salão espaçoso com muitas cadeiras e cabides, e atrás dele havia um magnífico salão com ouro como tema de cor principal. Eu quero saber como que o Clan vai ser apelidado depois desse incidente, né? Não havia teto, apenas uma cúpula atingindo 3 andares de altura. Um candelabro gigante de cristal pendia e a cada pétala havia uma vela branca perolada. Através de uma porta grossa e pesada à esquerda do corredor havia uma elegante e requintada sala de jantar. A fragrância de carne assada era a mais forte por dentro, escondendo o cheiro de álcool e outros alimentos. Clan não tinha pressa em entrar na sala de jantar. Ele circulou parcialmente o exterior primeiro, ocasionalmente estendendo a mão para puxar os canos de gás brancos acinzentado. Parecia que ele estava experimentando sua força física. Depois de carregar a carta do Imperador das Trevas para ver quanto impacto ele causava no mundo real. Enquanto era um vidente e palhaço, o corpo espiritual de Clan só tinha uma habilidade de intuição separada da adivinhação. Ele possuía apenas 2 poderes semelhantes a feitiços, que eram atacar diretamente a alma e congelar o alvo por meio de contato. Quando avançou para a sequência do mágico, mesmo que Clan não dependesse dos poderes Beyonder de seu corpo físico, ele ainda poderia usar substitutos de estatueta de papel e balas de ar em seu estado de corpo espiritual. Além disso, ele passou a ser capaz de possuir outras pessoas e ganhar o controle básico do alvo. Aprimorado pela carta do Imperador das Trevas, a força de seu corpo espiritual aumentou e o número de itens que poderia carregar também. Seus poderes semelhantes a feitiços que podiam atacar diretamente as almas evoluíram para um grito espectral. Produzia ondas sonoras inaudíveis para os humanos
humanos, mas capazes de danificar as almas de todos os seres vivos da área. Da mesma forma, os efeitos de congelamento derivados do contato foram claramente fortalecidos. Depois de confirmar tudo, ele encontrou o canto de uma parede e a penetrou para entrar no refeitório. Então, reprimindo todas as suas emoções, passou os olhos pela longa mesa. A cena de Arras com sua peruca branca, Kate em sua blusa fina, Parker com seu rosto envelhecido bebendo vinho tinto e o Capim ligeiramente gorducho fatiando seu bife de costela chamou sua atenção. Glenn retraiu seu olhar rapidamente, sem ousar olhar muito para que os poucos Beyonders não o descobrissem por meio de sua percepção espiritual. Com a ajuda dos brilhos espirituais dos servos e servas ao seu redor, ou seja, a cor de suas auras, ele circulou cuidadosamente ao redor da sala de jantar e descobriu o layout exato. Por exemplo, o tamanho da sala de jantar era equivalente à área total de sua sala de estar, cozinha e sala de atividade. Outro exemplo foi que havia uma lareira que queimava com carvão, aquecia toda a sala por meio de um cano. Havia 16 elegantes lamparinas a gás e suas iluminações se misturavam, fazendo com que a sala parecesse de dia. Do outro lado da lareira havia uma parede com molduras penduradas. Havia esboços e pinturas a óleo, toda obra de artista. Todas as obras de artistas famosos. Aquele Belize barbudo não está aqui. Ele deveria estar trocando de turno no porão. Para um Beyonder estar disposto a fazer um trabalho tão braçal, Capim definitivamente não está envolvido em uma simples questão de tráfico humano. Glenn pensou por alguns segundos, então se encostou em uma pintura a óleo de pôr do sol. Ele enfiou a mão no corpo e rachou a tampa de um frasco marrom translúcido. Era o frasco de veneno biológico. A razão pela qual prestou atenção ao horário e optou por chegar na hora do jantar foi porque nesse exato momento as principais figuras estavam reunidas aqui de maneira mais ordenada. Era mais vantajoso para ele usar o frasco de veneno biológico, e com as portas e janelas bem fechadas durante o início do inverno, permitiu que os efeitos do frasco de veneno biológico fossem mais eficazes e tivessem efeitos mais rápidos. Além disso, Glenn não preparou o frasco de veneno biológico para preparar a droga profilática antes de vir. Ele estava atualmente em seu estado de corpo espiritual, então não tinha medo de venenos biológicos. Como a ocultação e contenção de seu corpo espiritual, ele ficou ali silenciosa e pacientemente admirando cada uma das elegantes luminárias de paredes que estavam conectadas aos canos de gás brancos acinzentados. Rapidamente, o veneno inodoro emanou rapidamente para fora. Arras, com sua peruca branca, cortou um peixe de osso de dragão frito, mergulhou em um molho de pimenta do reino e enfiou na boca. Mastigando e engolindo, ele pegou o champanhe levemente dourado que borbulhava como um colar de contas e tomou um gole de bom humor. Ele não pôde deixar de pensar no entretenimento que teria naquela noite, vagabundo, e a alegria de uma garota teimosa sendo conquistada por ele. Teimosa. Isso afetava seu apetite e o tornava incapaz de se concentrar. Kate não fez com que o criado a ajudasse a fatiar o frango assado. Ela estava com a cabeça baixa, segurando uma faca e um garfo, e como se estivesse fazendo uma dissecação precisa. Ela rapidamente dividiu o frango em vários pedaços. Eram todos quase do mesmo tamanho. Enquanto Parker provava o vinho tinto e comia o borrego estufado, ocasionalmente conversava com Capim, que estava sentado à cabeceira da mesa, e era considerado um convidado que não manchava o título. O jantar transcorreu ordeiramente, e por fim Capim pôs à boca o último pedaço de carne. Ele sorriu para os 3 Beyonders e disse: Sr. Arras, Sra. Kate e Sr. Parker, as sobremesas dessa noite são do chefe de cozinha do La Borrega. Existem 3 tipos: pudim de frutas e caramelo, bolo de creme e bolo de cenoura. Arras, que sempre fora frio, assentiu ligeiramente. Nós amamos muito a sobremesa neste país. Assim que terminou a reflexão, viu Capim ergueu a mão e coçar a bochecha antes de coçar de novo. Dá um pouco de coceira. Capim sorriu, desculpando-se. Antes que pudesse terminar a frase, ele não pôde deixar de coçar mais uma vez, deixando uma marca clara de sangue em seu rosto. A marca sangrenta inchou rapidamente e sua pele ficou translúcida. Pode-se ver até mesmo pus amarelado dentro. Nossa, eles vão morrer da pior forma possível, cara. É realmente um pouco coceira. Capim sorriu novamente. Ele arranhou e o local original novamente, mas devido ao uso de força excessiva, um inchaço fez com que a pele translúcida se abrisse, pus com um cheiro nauseabundo se espalhasse. Arras
Ahas estreitou os olhos e se levantou, olhando em volta com cautela. Ah, é o que aconteceu, né, ali da visão que o clã teve. Naquele momento, ele ouviu uma risada exagerada e seu corpo ficou tenso de repente. Ele viu um servo e uma serva segurando suas barrigas, rindo alto. Riam tanto que nem conseguiu endireitar as costas. Lágrimas escorriam de suas risadas. Suas risadas faziam com que a sala ficasse completamente silenciosa. Como uma reação em cadeia, os restos dos servos desmaiou ou vomitou um líquido verde e amarelo continuamente sem fim. Nenhum deles foi poupado. Kate virou a mesa de jantar, deixando os talheres folheados a ouro e os restos de comida e vinhos derramarem no chão. Ela tinha um revólver e um chicote preto macio nas mãos. Parker também se levantou, mas sua mente parecia à deriva. Ele olhou para Capim, chorando miseravelmente por ajuda, enquanto continuava acostando e arrancando com força alguns pedaços de carne. Por alguma razão desconcertante, ele sentiu que a aparência feia e repugnância da outra parte era uma bela visão. Naquele momento, Ahas percebeu que estava um pouco sem fôlego e que a sala provavelmente estava cheia de veneno. Ele rosnou: segure a respiração, Parker. Parker, abra a porta. Kate, siga-me para encontrar o intruso. Nesse momento, Ahas agradeceu que o jantar tivesse sido desfrutado com Capim e que havia alguns atendentes por perto. A capacidade dessas pessoas comuns de resistir ao veneno era muito inferior à dos Beyonders. O fato de terem dado sinais antes do tempo permitiu que detectasse que algo estava errado, antes mesmo de o veneno atingir as partes mais profundas de seus corpos. Parker, que tinha a sequência mais baixa, deve ser aquele com sintomas mais graves entre nós. Ahas de repente teve esse pensamento. Crick! Quando Parker abriu a porta para garantir que a sala de jantar não estivesse mais lacrada, Ahas, contando com a sua visão espiritual, descobriu uma figura ilusória, silenciosamente fugaz ao redor. A figura usava uma armadura negra, espessa e imponente, e uma coroa negra como breu na cabeça. Uma máscara da mesma cor cobria seu rosto, fazendo-o parecer um rei do mundo espiritual. Não era outro senão Clan. Ahas ergueu a mão direita e apontou para a figura negra, que não podia ser vista pelas pessoas comuns. Ele recitou no antigo Hermes: aprisionar. De repente, o ambiente da figura negra tornou-se viscoso, como se tivesse se transformado em um ambar gigante ou produzido uma parede transparente selada. A figura estava enraizada no local, dificilmente capaz de se mover. Kate havia mirado há muito tempo e puxou o gatilho. Eles trabalharam bem juntos, com 2 estrondos. A bala de luz dourada, cheia de padrões estranhos, penetrou no ar viscoso e atingiu a figura negra. A bala perfurou e atingiu a parede oposta. A sombra negra se auto-inflamou, reduzida a uma estatueta de papel grosseiramente cortada. Dentro das pálidas chamas douradas, a estatueta de papel foi rapidamente reduzida a cinzas. Pá! Com um estalo estranho e nítido, a luz dos 16 elegantes lampiões a gás e do fogo queimado silenciosamente na lareira de repente se acendeu, deixando Kate Parker com apenas um breve flash de vermelho diante de seus olhos. Logo depois, todas as chamas foram extintas, deixando a sala de jantar iluminada pelos postes de luz da altura de um humano do lado de fora da janela, e o luar carmesim brilhando através das camadas de nuvens. Isso tornava o lugar anormalmente escuro e silencioso. Ahas e os outros, mais uma vez, confiaram em sua visão espiritual e percepção espiritual para procurar um intruso fantasmagórico. Ao mesmo tempo, ele percebeu que o veneno não estava fazendo efeito rápido o suficiente. Realmente não o prejudicaria até que ele matasse o inimigo. Portanto, prestou atenção ao movimento na entrada do porão. Ele apontou para a porta novamente e disse no antigo Hermes: confinamento. A sala de jantar inteira congelou de repente, como se houvesse uma camada adicional de uma parede invisível que nem mesmo os corpos espirituais poderiam penetrar. Ahas queria tornar impossível a fuga do intruso. Eu encontrei você. Empunhando o revólver em uma das mãos e o chicote na outra, Kate notou uma figura negra flutuando no ar. Uma luz estranha brilhou em seus olhos e antes que ela pudesse atacar, sua mente zumbiu como se alguém tivesse batido em sua cabeça com uma vara de madeira. Ela sentiu como se tivesse ouvido um grito indescritível. Algumas gotas de sangue pegajoso pingavam lentamente da ponta de seu nariz. Ahas sentiu apenas uma leve tontura, enquanto os sintomas de falta de ar pareciam piorar. Parker, o mais fraco deles, estava vendo estrelas e seus passos tornaram-se instáveis. De repente, alguém deu um tapinha no ombro de Parker. Um sentimento frio e sombrio se espalhou, fazendo-o congelar no local. Era como se ele estivesse completamente coberto de gelo e a umidade fria penetrante
quente em seus ossos penetrava, e a umidade fria penetrasse em seus ossos. Uma voz familiar e profunda soou em seus ouvidos. Aprisionado. Parker foi instantaneamente preso pela parede transparente que prendia a porta. No entanto, Clean não o possuiu, evitando os efeitos do feitiço de Arras em tempo hábil. Arras estreitou os olhos e acenou com a mão direita. Liberar. Eita. Caraca, parece até que o Clean é o vilão, né, cara? É muito bom isso, né? Que a gente vai acompanhando a perspectiva das pessoas e deixa o Clean como se fosse a figura à parte da situação, né? Então parece que ele age como um vilão. É muito legal essa troca de perspectiva que o Fish normalmente coloca para os adversários do Clean, né? Porque a gente começa a ver a perspectiva dos adversários, começa a ver os pensamentos, as visões, o que eles estão vendo ali do que é o Clean. E a gente sabe que é o Clean, né? Tem essa ligação muito bacana que o Fish coloca aqui. Vamos lá, mais um capítulo de Lord of Mysteries. Lord of Mysteries, capítulo 379, atuação chave para mágico. Saca? O Clean, ele provavelmente não vai absorver agora, né? Ele só vai absorver a poção quando... digerir a poção quando ele entregar, né? A Daisy pra mãe. Mas ele vai pegar o fio da meada ali pro mágico, né? A prisão invisível ao redor do corpo de Parker desmoronou imediatamente, não deixando nenhum único traço dela para trás. No entanto, ele não recuperou sua mobilidade. Em vez disso, caiu no chão tremendo continuamente como se ainda estivesse congelado. Este não foi apenas um efeito colateral do toque na alma, mas também o efeito do ataque direto de Clean à sua alma. Parker, que era apenas um sequência 8, não conseguiu se recuperar em um curto período de tempo. Ele não conseguia nem controlar a respiração e, como resultado, inalou grandes quantidades do veneno biológico, que era idêntico ao seu corpo, mais uma vez. Seu estado enfraquecido fez com que o veneno em seu corpo agisse mais rápido. Seus olhos estavam vazios enquanto ele instintivamente mudava de direção. Viu Capim rolando no chão e coçando o rosto e o corpo constantemente. Ele viu as tiras finas de carne penduradas ao lado das feridas e a cor branca fantasmagórica de seus ossos. Nossa! Parker engasgou e lutou para levantar. Capim, cuja coceira o fazia arrancar a camada externa de sua pele, descobriu de repente que Parker estava rastejando em sua direção com os olhos vermelhos. Ele teve uma má premonição, mas não teve forças para se esquivar, pois não conseguia parar de coçar. Ele nem sequer tinha a capacidade de gritar não, exceto para usar um grito de gelar o sangue como substituto. Nesse momento, Clean, que havia se esquivado do feitiço aprisionar, gritou santo no antigo Hermes. Então esfregou os dedos e disparou uma bala de ar através do brilho reluzente do broche do sol. Assim que a bala de ar foi formada, ela assumiu um brilho sagrado e disparou direto para o rosto de Arras. Esse foi o feitiço sagrado fornecido pelo broche do sol, e Clean aprimorou a bala de ar com ele. Arras há muito havia mudado de posição. Ele era anormalmente ágil e, ao contrário de um mágico, parecia muito mais um pugilista. Ao evitar a bala de ar de Clean, ele fez sinal para Kate chicotear seu chicote para segurar Clean. Quando o ataque de Clean foi interrompido, Arras tirou de um bolso escondido uma luva de metal preto como ferro e tentou colocá-la na mão esquerda. Em seu estado de corpo espiritual, Clean não precisou olhar com o canto do olho para ver o que acabara de acontecer. Apesar de não enfrentar Arras, ele imediatamente voou, evitando o chicote de Kate. Ele voou sobre o lustre e saltou em direção a Arras. Quando Arras viu essa cena, segurou a luva de metal preto e apontou diagonalmente para cima. Exílio. Clean repentinamente atingido por uma força avassaladora e invisível. Todo o seu corpo espiritual foi levado pelo vento e atingiu a parede. A parede conjurada por confinamento, mas penetrou por ela e escapou. Aproveitando a oportunidade, Arras calçou a luva de metal preto como ferro. Em um piscar de olhos, pareceu crescer um pouco mais alto. Sua autoridade foi elevada, como se ele fosse uma figura que pudesse determinar a vida e a morte dos outros. No momento em que Clean foi libertado do estado de exílio, ele sentiu uma sensação inexplicável de horror. Não podia deixar de querer abaixar a cabeça, prostrar-se, ouvir cada palavra de Arras e obedecer a cada ordem dada por ele. Aí é fácil ser rei, né? A família Augustus, né, tem esse caminho, aí é fácil ser rei. aí é fácil. Quero ver ser rei ali no caminho do advogado, né? Aí eu quero ver. Tudo bem que o caminho do advogado também tem algumas características parecidas, né, com o caminho ali do árbitro, né, o caminho da sequência do árbitro, mas mesmo assim.
E árbitros antigamente eram os juízes, né? Então tem essa característica aqui que reforça. Seus movimentos tornaram-se lentos e suas pupilas refletiam uma Kate se aproximando rapidamente. Pá! Kate atacou com seu longo chicote preto e atingiu Clan com precisão. O longo chicote passou por seu corpo espiritual, mas trouxe muita dor para a psique de Clan, como se alguém tivesse pressionado um ferro em brasa na parte mais fraca de seu corpo. Ele ergueu a cabeça e soltou um grito. Quanto a Kate, ela puxou o gatilho do revólver na outra mão. Bang, bang. Duas balas com leve brilho dourado dispararam uma após a outra, atingindo o corpo de Clan. Raios brilhantes de luz floresceram e a figura vestindo uma armadura negra rapidamente se afinou, transformando-se em uma estatueta de papel e queimando rapidamente em cinzas. Clan apareceu em um canto escuro. O broche do sol dentro de seu corpo espiritual brilhava com uma luz dourada escura. Poderes quentes instantaneamente encheram seu corpo e o horror extremo a que Arras o sujeitou desapareceu rapidamente. Um dos efeitos semelhantes a feitiços do broche do sol era a imunidade ao horror. No curto espaço de menos de um minuto, Clan já havia sido forçado a usar substitutos de estatueta de papel 2 vezes. Embora tenha sido em parte porque ele fez isso de propósito, ainda foi suficiente para provar a força dos ataques conjuros de Arras e Kate. Foi suficiente para confirmar o resultado da adivinhação que Clan havia recebido. Esta operação seria bastante perigosa. Se Parker não tivesse sido temporariamente aleijado pelos efeitos do frasco de veneno biológico e seu ataque surpresa inicial, a situação teria sido ainda mais perigosa. Seu plano era desistir racionalmente se todas as 4 estatuetas de papel fossem usadas e uma oportunidade ainda não aparecesse. Não porque Clan não desejasse preparar mais substitutos, mas porque sua espiritualidade só podia usar as estatuetas 4 vezes durante o combate. Quanto ao efeito confinamento criado por Arras, Clan não estava nem um pouco preocupado. Ele agora era um corpo espiritual que havia sido invocado. Contanto que ele terminasse a invocação, retornaria imediatamente acima da névoa cinza, a menos que fosse interceptado por poderes no nível das divindades ou pelos efeitos especiais do artefato selados de grau 0 e grau 1. Nada poderia interromper esse processo. Anteriormente, quando Clan foi ao Museu Real para roubar a carta do Imperador das Trevas, a mulher que era suspeita de ser uma Beyonder de alta sequência não conseguiu impedi-lo de sair. Essa foi a principal razão pela qual Clan ousou desafiar o impossível, mesmo sabendo que o perigo era grande. Vendo que o inimigo não estava mais horrorizado, Arras calçou suas luvas pretas de metal e sinalizou para Kate segurar Clan. Ele então apontou para a frente e disse solenemente: espectros e fantasmas são proibidos aqui. O corpo de Clan, que estava coberto por uma armadura preta, tremeu imediatamente quando ele foi fortemente repelido por uma força poderosa e invisível. No entanto, o nível da carta do Imperador das Trevas era extremamente alto, fazendo com que o nível do corpo espiritual fosse relativamente alto também. Esse tipo de influência que visava diretamente uma existência particular foi rapidamente suprimida. Arras estreitou os olhos, sentindo que o espectro intruso era muito estranho. Ele viu que Clan escapou facilmente do chicote de Kate por meio do voo, então ele empurrou a palma da mão para frente novamente e anunciou no antigo Hermes: voar e flutuar são proibidos aqui. De repente, Clan sentiu seu corpo ficar pesado e caiu do ar para o chão. Kate rapidamente correu e com o movimento de seu pulso, ela atacou com o chicote que dirigia a tortura na mente e na alma. Aqui nós temos então um pouco sobre como o Inumaki de Jujutsu Kaisen não seria... teria ali uma força muito poderosa se não fosse nerfado pelo roteiro, né? Ela ainda tinha muitas balas Beyonder nela, mas havia menos de 3 que eram alvo de espectros e fantasmas. Portanto, ela desistiu temporariamente de usar o revólver e contou apenas com sua arma auxiliar. Clan rolou no chão, esquivando-se habilmente do chicote de Kate. Ele ouviu o estalo do chicote ao atingir o chão. Kate estava prestes a mover o chicote quando sentiu uma coceira na garganta. Ela tossiu 2 vezes e perdeu a oportunidade de continuar seu ataque implacável. Este foi um sinal do veneno magino. Arras respirou fundo e prendeu a respiração mais uma vez. Ele dobrou o pulso, apontou para si mesmo e disse: alvo disciplinar, fantasmas e espectros. A superfície de seu corpo imediatamente emitiu uma luz tão brilhante quanto o sol da manhã. Até mesmo seu punho começou a brilhar com brilhos lustrosos. Bam! O mármore sobre os pés de Arras rachou silenciosamente e seu corpo alto e magro saltou rápida e ferozmente, permitindo que ele imediatamente se
se aproximasse de Clan. Neste momento, ele parecia ainda mais um cavaleiro do que Kate. Bam! Ele deu um soco para frente e o ar pareceu explodir. No entanto, Clan havia recuado antes do tempo, desviando do soco com o vento. Kate ajudou de lado e atacou com seu chicote na direção em que seu inimigo estava se esquivando. Isso forçou o Clan a não ter escolha, a não ser rolar de novo e de novo. Ele assumiu uma postura de luta enquanto ficava de olho no feitiço aprisionar de Arras. Enquanto os sons de chicotadas ecoavam, Arras continuava atacando enquanto Kate o ajudava de lado. Em menos de 2 minutos, Clan foi forçado a uma situação inevitável. Mesmo rolar era inútil. Pá! O chicote preto de Kate atingiu o rosto de Clan e ele só conseguiu dar um passo para o lado antes de ser atingido no braço. Aquela dor penetrante atacou sua psique mais uma vez, fazendo-o congelar no local. Até mesmo seu corpo espiritual tornou-se um pouco mais fino. Aproveitando a oportunidade, Arras cerrou o punho esquerdo e declarou solenemente: morte! Seu corpo então se fundiu com algum tipo de força estranha, criando uma imagem posterior visível quando se chocou contra Clan. Sim, a figura coberta por uma armadura negra instantaneamente se partiu em pedaços, transformando-se em pedaços de papel que flutuaram no ar como uma borboleta. Clan havia rasgado sua terceira estatueta de papel. O olhar de Arras passou pela sala e rapidamente se fixou no inimigo, que apareceu no canto. Ele zombou e disse: deixe-me ver quantos substitutos você ainda tem. No processo de busca pelo inimigo, descobriu que Parker se contorcia em cima do capim. A cena era sangrenta e repugnante. Era uma visão repulsiva, ao mesmo tempo terrível e horripilante. No entanto, Arras não teve tempo para salvar seu subordinado. Ele sabia que os efeitos do veneno só piorariam com o tempo, então tinha que se livrar do inimigo o mais rápido possível para não se distrair. Se não o fizesse, teria que sair primeiro do salão para se recuperar do veneno, assim permitindo que o inimigo escapasse sem obter nenhuma informação útil. Ele sinalizou para Kate avançar novamente, de modo a conter Clan, que não podia voar ou flutuar. Ele respirou fundo e tentou recuperar o fôlego. Há um cheiro estranho no ar. Isso provavelmente é resultado da crescente toxicidade do veneno. Esse pensamento passou pela mente de Arras, mas ele não pensou muito sobre isso. Ele levantou a mão esquerda e declarou solenemente: a invasão ilegal da casa de outra pessoa é um crime. Uma invasão ilegal. Ao repetir a declaração pela segunda vez, Arras achou difícil respirar novamente. Por um momento, ele não conseguiu recuperar o fôlego, então só conseguiu parar no meio da fala. Ele respirou fundo outra vez, ajustando-se e falou novamente: a invasão ilegal da casa alheia é crime. Ele repetiu 3 vezes, e Clan, que ainda não conseguia se desvencilhar do emaranhado de Kate, sentiu um calafrio desconcertante. Cough, cough, cough. Kate voltou a apresentar sintomas de tosse e o bater do chicote tornou-se lento. Clan aproveitou a oportunidade para interromper o envolvimento com ela, mas não a atacou. Em vez disso, levantou a cabeça, abriu a boca e soltou um grito agudo que nenhum humano poderia ouvir. Zoom! A cabeça de Kate se ergueu e seu corpo balançou. Ela sentiu como se o chão estivesse subindo e descendo. Arras sentiu apenas uma leve tontura antes de voltar ao normal. Ele olhou para Clan friamente e disse com uma voz majestosa: os culpados devem ser restringidos. Clan, que o atacaria, descobriu para sua surpresa que seus pés pareciam estar imobilizados por algemas invisíveis. Isso fez com que os seus movimentos de repente ficassem rígidos. Kate, que havia se recuperado um pouco, abriu o cilindro do revólver e rapidamente removeu as munições gastas e não usadas. Então pegou um dispositivo de recarga rápida e enfiou 6 cartuchos de munição, incluindo as balas purificadoras restantes no cilindro. Arras cerrou o punho esquerdo e se preparou para um ataque. Ele queria encadear seu ataque com um tiro de Kate, na tentativa de finalizar completamente o inimigo ou gastar seus substitutos. Nesse momento, Clan de armadura negra sorriu. Foi porque a oportunidade que esperava havia chegado. Ele sabia que levaria tempo para o frasco de veneno biológico mostrar quaisquer efeitos significativos. E uma vez que os Beyonders sentissem que algo estava errado, ele agiria de acordo, seja para encontrar um inimigo oculto ou para escapar do ambiente tóxico. Seria difícil danificá-los seriamente ou mesmo acabar com eles. Portanto, tinha 2 outros motivos para usar o frasco de veneno biológico.
mágico. A primeira razão era enfraquecer o inimigo. A segunda razão era mascarar alguns cheiros para que Arras e os outros atribuíssem todos os cheiros anormais que detectassem ao veneno no ar. Isso fez concentrar toda a atenção nesse aspecto. Este era a regra mais importante de um show de mágica e também a chave para o sucesso ou fracasso. Você conduzia ali o seu espectador para um lado enquanto você tá fazendo outra parada, né? Aquele cheiro anormal era cheiro de gás. A razão pela qual Clan deixou o lampião a gás e o fogo na lareira de repente se iluminaram e se apagaram não foi apenas para afetar a visão de Arras e companhia. Era principalmente para atrair a atenção deles, para que ele pudesse destruir alguns canos de gás escondidos. No começo, ele intencionalmente se colocou em perigo para enganar Kate e fazê-la disparar uma bala destinada a fantasmas e espectros, para que ela não atirasse mais cegamente nele e não acionasse uma explosão correspondente. Ele continuou se envolvendo com ela e não fez nenhuma outra tentativa, apenas porque estava esperando que o ar se enchesse de gás. Portanto, se ele conteve para não usar o salto flamejante ou controle de chamas. Faz todo sentido, né? Ele vai explodir tudo, cara. Quanto às ações de Arras de usar confinamento na sala, ele esperava isso, mas não esperava que fosse tão bem sucedido. Portanto, antes de entrar na sala de jantar, gentilmente inspecionou as portas e janelas para ver se eram herméticas. Ele destruiu os canos de gás escondidos no corredor, fazendo com que a área, tanto interna quanto externa, se tornasse uma enorme bomba. Mesmo sem confinamento, não afetaria nada. Como o espectro Clan, sem dúvida não tinha medo de explosões. Fantasma de nível inferior pode ser aniquilados pelo fogo, mas espectros sofreriam no máximo algum dano. Foi por isso que Clan teve que comprar balas purificadoras extras e o broche do sol, apesar do fato de ter controle de chamas. Quando viu que Kate havia levantado o revólver e estava prestes a atirar e que Arras estava prestes a pronunciar morte contra ele, Clan sorriu e estalou os dedos. Arras de repente sentiu um pressentimento perigoso, porém neste momento viu que uma chama havia acendido na lareira ao seu lado, incendiando instantaneamente o ar ao redor. Estrondo. Com um estrondo alto, a visão de Arras foi instantaneamente preenchida com um inferno que encheu a sala. Era como se ele estivesse assistindo a uma grande exibição de fogos de artifício. Clan, o piromaníaco, né? O piromaníaco ali em fogos de artifícios, né? Bora lá, mais um capítulo aqui pra gente fechar o nosso quinteto. Lord of Mysteries capítulo 380, chamada ao palco. Capim deitou-se no chão, coçando e arranhando, desejando poder se despedaçar ali mesmo para se livrar dessa dor infernal. Então viu uma onda de fogo escarlate que se espalhou em um flash e ouviu uma explosão ensurdecedora. Imaginou que este último momento pareceria infinitamente longo e que lhe permitiria relembrar todas as belas cenas quando sua esposa e filhos ainda estavam ao seu lado. Ele pensou que se sentiria aliviado porque não precisaria mais suportar essa tortura desumana, mas naquele momento um medo extremo e um desejo intenso de viver surgiram do fundo do seu coração, e as chamadas memórias nem sequer passaram por sua mente antes que ele fosse dominado por uma dor excruciante antes de mergulhar na escuridão profunda. Estrondo. As janelas da sala de jantar foram destruídas, acompanhadas por incontáveis fragmentos de tijolos e escombros, bem como as línguas de fogo ardentes que continuavam se estendendo para fora. Os guardas que patrulhavam esta área foram imediatamente derrubados. Aqueles que tiveram a sorte de não serem atingidos ficaram com os ouvidos zumbindo. Seus corpos balançaram, cambalearam ou caíram. Eles viram que mais da metade da parede externa da sala de jantar havia desabado e que as chamas pareciam flutuar no ar. Os moradores de toda a rua e os policiais encarregados do entorno ouviram um estrondo ao mesmo tempo, deixando-os confusos e assustados. Na sala de jantar, vestido com uma armadura preta e uma coroa preta, Clan ficou ali, banhando-se nas chamas vermelhas e desfrutando das fortes rajadas das ondas sem vacilar. Muitos gases negros ao seu redor se dispersaram e até mesmo seu corpo espiritual sofreu algum dano, mas não foi nada sério. Ao lado de uma mesa derrubada, Parker e Capim foram jogados em um canto, com as cabeças quebradas e os corpos carbonizados. A superfície de seus corpos ainda estavam queimando silenciosamente com chamas, e o resto dos servos estava em um estado semelhante. Na área oposta à lareira, Kate, que não conseguiu
evitar o ataque a tempo, foi lançado contra a parede e caiu no chão. Seu corpo estava mutilado e coberto de sangue, e havia muitas marcas carbonizadas em sua pele. Nenhum único pedaço de sua pele permaneceu intacto. Ela ainda não estava morta, mas havia desmaiado devido aos ferimentos graves. Mesmo assim, tossia enquanto convulsionava, inalando grandes quantidades das chamas remanescentes. O chicote preto também sofreu danos semelhantes. Muitas queimaduras apareceram em sua superfície e uma pequena parte do chicote foi incendiada. Nenhuma das balas Beyonders que ela possuía foi poupada da explosão. Kate não era mais capaz de lutar. Arras rolou a tempo de proteger seus órgãos vitais, mas ainda havia muito sangue e carne carbonizada nele. Ele se levantou cambaleando, revelando que suas costas, sua faixa de cabelo e suas pernas estavam em chama. O fogo era vermelho. Sua respiração tornou-se mais difícil e seu corpo sofreu ferimentos relativamente graves. No entanto, isso foi suficiente para provar a robustez e força de seu corpo. Ou melhor, tendo usado a luva de ferro preto, seu corpo tornou-se suficientemente robusto e seu físico suficientemente forte. O Clan não estava mentindo, né? Quando eles lidaram lá com a Trice, o Dan perguntou pra eles, né? Ah, como é que você lidaria com isso? Ah, eu colocaria vários canhões e debulharia a casa numa grande explosão. Ele fez isso, né? Botou 3 Beyonders pra dormir eternamente, né? Um ainda tá insistente em não dormir, né? Mas isso estava dentro das expectativas de Clan. Como ele era incapaz de avaliar quanto dano seu oponente poderia receber, ele superestimou a constituição de seu inimigo enquanto elaborava um plano. Com o canto do olho, Arras viu que Clan estava quase perfeitamente bem. Suas pupilas encolheram quando ele esticou apressadamente a mão esquerda e apontou naquela direção. Ele disse em voz baixa: exílio. Mais uma vez, Clan não hesitou e foi empurrado como um pedaço de papel em um furacão. Ele voou para fora da sala de jantar, no corredor do lado de fora. Após a ignição momentânea, o fogo já havia enfraquecido. Outra onda do desastre estava se formando devido à escada de madeira, mas o dano aqui não foi muito grave porque o corpo principal da explosão havia sido confinado na sala de jantar. Aproveitando a oportunidade, Arras de repente se virou e correu para fora sem olhar para trás. Mesmo que as chamas que cobriam seu corpo ainda estivesse queimando, ele não perdeu tempo para lidar com elas. Ele sabia que estava em uma condição terrível e à beira de perder o controle. Além disso, os efeitos do veneno logo atingiriam seu pico. Composto por esses dois fatores, não achava que tinha chance de derrotar o intruso. Seria a mesma coisa mesmo se tivesse a ajuda do sequência 7 Belize na entrada do porão. Arras acreditava que se essa batalha continuasse, a única coisa que o esperava era o veneno agir ou ele perder o controle devido aos ferimentos. Uma vez que decidiu fugir, ele não se importava mais com Kate, que ainda estava viva. Quando o Clan, que acabara de estabilizar seu corpo em exílio, viu essa cena, imediatamente levantou a cabeça, abriu a boca e soltou um grito que nenhum humano poderia ouvir. Zoom! Arras sentiu uma onda de tortura e seus pés pararam por um momento. Sua pele, que ainda estava em condições relativamente boas, agora estava coberta de bolhas densas e translúcidas. Este foi um sinal precoce de que ele estava perdendo o controle. No entanto, ele se recuperou rapidamente e continuou sua corrida louca, escapando do gramado da vila. Ele é muito difícil de matar. Glenn não o perseguiu para evitar um acidente. Ele lembrou que seu objetivo era resgatar as vítimas e não acabar com esses Beyonders degenerados. Mais importante, gastou muita energia e sofreu ferimentos graves. Se ele o perseguisse, talvez não fosse capaz de impedir o contra-ataque frenético de Arras. Pá! Glenn estalou os dedos e disparou uma bala de ar. A bala atingiu Kate na cabeça, acabando com sua dor. Imediatamente depois disso, Glenn se virou e voou em direção à entrada do porão. Belize, que tinha a barba cheia, estava de olho na situação do lado de fora, mas não ousou deixar o posto com medo de que os cúmplices do intruso aproveitassem para invadir o porão. Nesse exato momento, ele segurava um rifle a vapor de alta pressão e tinha sua visão espiritual ativada. Ele se assustou com o estrondo alto e ficou anormalmente tenso. Imediatamente depois, viu o digno espectro voar e, sem hesitar, ergueu o rifle e puxou o gatilho. Bang! Névoa branca foi ejetada do cano e uma bala de ouro pálido de ponta afiada foi disparada a uma velocidade surpreendente. Glenn estava preparado e há muito tempo tinha um palpite. Ele havia feito uma pequena curva antes de Belize disparar. A bala atravessou o corredor, passou pela porta da frente e saiu. Ao mesmo tempo, Belize saiu correndo da sala de serviço, segurando seu rifle a vapor de alta pressão e assumiu uma pose ameaçadora enquanto se movia rapidamente em direção à porta. Ele acreditava que o intruso, que poderia lidar com Arras, Kate e Parker, também seria capaz
capaz de matá-lo facilmente. Além disso, uma comoção tão grave deve ter chamado muita atenção. Ele não podia ter certeza de que os punidores mandatários viriam investigar, portanto sua única escolha era fugir. Clan mais uma vez soltou um grito invisível, fazendo Belize sentir como se tivesse sido esmagado por um martelo. Ele viu estrelas enquanto algumas gotas de sangue pingavam da ponta de seu nariz, mas isso não impediu Belize de correr. Depois de atirar em Clan para detê-lo, ele já estava correndo para o corredor, caindo em direção à porta. Clan hesitou por um momento, depois desistiu de perseguir e lutar. Ele desligou a válvula principal e foi até a entrada do porão, estalou os dedos repetidamente. Bang, bang, bang. As balas de ar dispararam contra as paredes invisíveis, desintegrando gradualmente o confinamento. Essa também foi uma das razões pelas quais Clan ousou causar uma explosão de gás e usar o frasco de veneno biológico, com os efeitos do confinamento de Arras na masmorra subterrânea. Desde que não fosse um ataque frontal, ele não precisava se preocupar em machucar acidentalmente aquelas garotas lamentáveis. Ele destruiu as fechaduras e voou para a masmorra, primeiro encontrando a cela onde Daisy havia sido mantida com base na revelação de suas cenas de adivinhação anterior. Ele então confirmou que ela não estava muito ferida e ainda era capaz de se mover. Então seu corpo se tornou ilusório e derreteu na porta de metal. Crack, crack, crack. As portas de ferro de um lado se abriram rapidamente, uma após a outra, como se um espectro invisível corresse para destrancá-las. Crack, crack, crack. Depois que um lado foi feito, ele fez para o outro lado. Daisy e as outras meninas ficaram assustadas com a explosão lá fora. Depois de um tempo, ela ficou surpresa ao descobrir que a porta de sua cela estava aberta por algum motivo desconhecido. No entanto, ninguém entrou. Parecia que ela poderia sair a qualquer momento. Algumas das meninas que não haviam sido disciplinadas desde que foram recentemente sequestradas reuniram coragem, levantaram-se e tentaram correr para a saída do porão. Elas passaram pelo corredor que foi levemente danificado pela explosão e saíram do estado de agravamento da vila em chamas, correndo cada vez mais rápido em direção à liberdade. Quando chegaram à rua, Daisy e as outras meninas pensaram em olhar para trás. Olhando para trás, elas mal conseguiram distinguir uma figura imponente de pé no topo do edifício sombrio. Ele estava vestido com uma armadura preta completa e usava uma coroa preta. Caraca, parece o Azik. Parece o Azik, velho. É a descrição completa do Azik. Rapaz. Ush, a capa atrás da figura começou a tremular silenciosamente. Ao se lembrarem da cena, procuraram uma catedral próxima buscando a polícia. Quando Clan voltou para a sala de jantar esfumaçada e ardente, descobriu que as características Beyonder de Parker e Kate tinham apenas começado a mostrar sinais de aparecer. Ele verificou os itens que eles carregavam e confirmou que a maioria deles havia sido destruída. Até o dinheiro deles estava carbonizado. Clan saltou para o segundo e terceiro andar, verificando rapidamente qualquer pista relevante. Ele não tentou usar a mediunidade porque estava com pouco tempo, e trazê-los acima da névoa cinza não atendia os requisitos de sua chamada ao palco. Se mesmo um líder menor fosse obrigado a manter sigilo, essas figuras importantes definitivamente teriam suas próprias restrições. Eles não são bons candidatos para exercer a mediunidade como eu quero. Além disso, a série anterior de ações necessárias é muito problemática, complicada e inadequada para a situação atual em que estou. Glenn terminou sua investigação sem nada para mostrar, mas pegou um baralho de cartas de tarô. Voltando à sala de jantar destruída e carbonizada, ele tirou todas as cartas dos arcanos maiores do baralho de tarô e caminhou até o cadáver de capim. Eita! Vai cruzar a informação, cara. Então pegou especialmente duas delas e espalhou o resto sobre o corpo de Capim. Feito isso, cobriu os olhos de Capim com as duas cartas de tarô que haviam escolhido especialmente. Elas estavam viradas para cima com o seu lado principal. A essa altura, as características de Beyonder de Parker e Kate haviam aparecido. Ah, o Capim então não era ali um Beyonder, né? Ele era só uma pessoa comum, um desgraçado que foi pego ali no meio de toda essa bagunça aí, né? É um desgraçado que foi pego ali por desgraçado, né? Mais do que merecido. Dezenas de segundos depois, uma porta ilusória coberta com símbolos complicados apareceu no ar fora da vila. A porta se abriu sem fazer barulho e dela saiu um homem bonito em um terno impecável. Ele parecia estar na casa dos 40, maduro e elegante. Ele tinha um par de olhos dourados e com apenas um movimento de seu rosto, ele se concentrou na sala de jantar no meio do fogo. Nesse momento, uma forte rajada de vento passou e uma figura
voou em alta velocidade. Era um velho usando um chapéu macio. Seus olhos prateados tinham uma seriedade anormal. Ele estava vestindo uma túnica preta com o símbolo do Senhor das Tempestades bordado nela. Não era outro senão o cardeal da Igreja do Senhor das Tempestades, o arcebispo de Becklund, o feiticeiro de Deus Ace Snape. Por que você está aqui? Ace perguntou com uma voz profunda. Qualquer assunto relacionado aos Beyonders no Burgo Tyrrell estava sob a jurisdição da Catedral do Vento Sagrado, então ele tinha o direito de perguntar. A expressão do homem bonito ficou ligeiramente desagradável quando ele respondeu: eu moro perto. Eles estavam perto do Burgo Oeste. Os dois não falaram mais. Eles pousaram no chão ao mesmo tempo e entraram no local da explosão. Um violento furacão se agitou e varreu a chama, enviando-as para a fonte artificial do lado de fora. Os ventos pareciam ter vida e inteligência própria. Os dois semideuses então viram Kate, cuja cabeça foi baleada e sua carne carbonizada, e Parker, que estava enrendado com outra pessoa enquanto sua cabeça cedeu e rachou. Eles também viram Capim, que estava coberto de cartas de tarô, bem como os dois arcanos maiores no rosto do traficante de pessoas. Estas eram as cartas do julgamento, que mostravam um anjo tocando uma grande trombeta, e a carta do imperador, que era enfeitada com uma armadura de coroa. Quase ao mesmo tempo, o cardeal Snake e o homem bonito sentiram algo e viraram a cabeça para olhar para fora. Eles descobriram uma figura majestosa em uma armadura preta com uma coroa preta. Era localizada no topo da casa ao lado da vila. A figura assentiu levemente e sua capa foi levantada. Então, sem qualquer aviso, desapareceu, bem debaixo do nariz dos dois Beyonders de alta sequência. Ah, Cle! Ah, Cle! Muito bom, cara, muito bom. Olha aqui, ó. Querem me pegar? Venham atrás de mim. Muito bom, cara. Nossa, cara. A escrita do Fish é uma parada assim muito do zaralho, né? Não tem outra explicação, não tem outra definição. É uma parada realmente assim muito legal. Você vai se envolvendo, você vai tendo ali toda uma construção assim de imponência. Isso vai marcando cada vez mais o desenvolvimento dos personagens, né? E caraca, agora provavelmente o Clan, ele vai ali falar sobre essa questão, né, de talvez ele, não sei se ele vá ou volte, ele precisa receber os aplausos, né, ele precisa ir lá falar lá com a mãe da Daisy, ele precisa receber os aplausos, então provavelmente é naquele momento que ele vai digerir a poção. Sexta-feira a gente volta aqui com a nossa leitura, né, eu acho que sexta vai dar para trazer, eu vou fazer uma viagem na sexta-feira, mas eu acho que sexta vai dar para trazer os 5 capítulos. Amanhã a gente conversa se vai ter live ou não no sábado, tá? Eu tô querendo fazer essa live, mas não sei se vai dar pra fazer. Mas de fato, amanhã a gente conversa pra ver se vai dar pra fazer a live ou não. Belezinha? É isso, mais 5 capítulos de Lord of Mysteries pra conta. Estamos chegando perto do capítulo 400. Já estamos chegando no dobro do final de capítulos lidos ali do volume 1, né? Vamos lá, tem muito chão ainda pra gente ler.